Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade, tá? A gente vai fazer um bate-papo aqui com a Fer, né, doutora Fernanda Barros. Então, nutróloga, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre alguma coisa de performance, como a gente ter resultado com os treinos, tá? E, então, assim, fiquem à vontade, a qualquer momento, mandar suas perguntas, qualquer dúvida que possa gerar, que vocês tenham, fiquem à vontade em estar interagindo conosco, tá? Inclusive, vai enriquecer mais ainda a nossa live, tá Com ok? certeza. Então, fiquem à vontade aí, tá? Como eu falei, né? Então, o objetivo é que a gente traga um pouco de informação, principalmente com que a gente possa potencializar os treinos, né? Com que a gente possa ter o maior rendimento, né? E também a consciência do tempo que as coisas levam para acontecer, né? Que a gente vive num mundo de imediatismo, onde é que as coisas têm que acontecer. Eu comecei a treinar ontem e eu não estou grande. Eu comecei a treinar ontem e eu não emagreci, né? Uhum. Então, como é que esse processo ocorre? A Pri vai falar principalmente dessa questão mais fisiológica desse processo, né? E o que a gente pode estar ajudando nesse processo aí. Tá ok? Então, Então, eu então sou vamos lá. O Everton Rosa do estúdio, para quem não me conhece, e então, com a palavra a doutora Fernanda. Então, assim, ó, primeiro de tudo, a gente tem que entender que as pessoas estão vivendo mais, né? E o mais muitas vezes não está associado com melhora dessa performance cronologicamente falando. Então, às vezes o paciente está lá beirando 88, 90 anos, 100 anos, né? Mas desde os seus 60 e poucos anos, ele tem já um prejuízo da sua performance. E performance não necessariamente tem que ser associado à atividade física, né? Claro que a atividade física é uma ferramenta extremamente importante. Eu ouso dizer que ela é a maior ferramenta e mais potente ferramenta que nós temos, né? Associado sim àquele triângulo clássico, que é a alimentação alinhada em um sono, né? Mas a performance que aqui eu quero dizer em relação a esse paciente, exemplo, né? Vou falar assim, do nosso dia a dia, do que eu vejo do consultório. Então, pacientes que passam aí mais da metade de suas vidas trabalhando, acumulando recurso, para que um dia possam gozar, né? De toda essa construção que fez ao longo, que se fez ao longo da vida. Porém, muitas pessoas chegam aí com seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, muitas vezes, e já está completamente detonado. É um paciente que não tem condições, às vezes, de passear, entendeu? Não consegue viajar, muitas vezes, porque já está restrito por uma sequela aí, às vezes, de AVC. É um paciente que gostaria de se relacionar sexualmente com a sua parceira e não tem também a mesma condição de alcançar e muitas vezes uma performance sexual. É um paciente que, enfim, fica limitado por uma série de questões, né, que não foram pensadas no início da sua vida adulta, né, em termos de construção. E eu queria levantar um fantasma, literalmente, que eu acho que acontece aí por parte tanto dos meninos, menos mais das moças, muito, 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 que é o fantasma de ganhar músculo, né? Ai, vou ganhar músculo, eu não quero ficar só forte. Ai, gente, entre um bodybuilder, tá? E um paciente sarcopênico, que para quem não sabe, sarcopenia é a deficiência de massa muscular, existe pessoas normais, tá? Que sou eu, que é o gaúcho, que são pessoas que treinam lá, que não são, nós não somos atletas, mas nós almejamos ter longevidade. O que é longevidade? É cronologia associado à qualidade de vida, à performance. É o que eu estou tentando explicar. E o músculo, ele é um sistema endócrino extremamente potente no que se trata de anti-inflamar esse paciente. Às vezes a gente fala anti-inflamar, o paciente não entende isso, mas quando eu falo, gente, controlar inflamação, e essa inflamação não é a inflamação de um paciente com febre, nem com dor, nem com edema, aquela inflamação aguda, é uma inflamação subclínica
crônica, tá? Que ela vem sorrateiramente cursando com sintomas inespecíficos, que pode ser desde um cansaço persistente, né? Memória prejudicada, um humor deprimido barra irritado, dores articulares, enfim, vem sim, a gente consegue marcar isso também, não só pela clínica, mas por exames de sangue, tá? E essa inflamação não gerenciada, através também da construção de massa muscular, ela vai gerar aí todas as doenças neurodegenerativas, então Alzheimer, Parkinson, o pacote de doença autoimune que a gente vê bastante aí. Então, tudo que você pode imaginar, desde artrite reumatoide, esclerodermia, lúpus eritematoso, sacroileite, enfim, tá? Então, aumento de câncer, risco de osteoporose, tá? Então, assim, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, assim, o músculo, ele é um potente anti-inflamatório. A gente tem que parar com essa mania. Ai, mas eu não quero ficar forte. Gente, não é assim, tá? Para você construir massa muscular a ponto de você ficar gigante, que é o temido, né? Aquele shape masculinizado, isso aí é um capítulo que não pense que você vai conseguir através de um tripé alinhado, tá? Complementando isso, Fê, então, assim, principalmente essa colocação ela é muito comum, principalmente, é muito comum por parte das mulheres. Tá? Isso, o homem, no geral, no geral, procura essa definição, procura, não tem problema com o ganho de massa muscular, né? Já as mulheres é muito comum. Toda a vivência que eu tenho de treinos, eu ouço muito. Não, mas eu vou ficar com o braço desse tamanho, eu vou ficar com eu não quero ficar grande, né? E realmente elas não se atentam à importância que eu preciso desse estímulo muscular, desse ganho de massa muscular para a longevidade, né? Porque como a gente cada vez vive mais, a que preço que eu quero viver mais, né? Se eu quero viver bem Exatamente. muito tempo, eu preciso estar com esse trabalho muito, muito, muito constante, né? Aquela coisa de ter continuidade. E, inclusive, a, a questão do ganho, do, da hipertrofia, a hipertrofia a ganhos musculares, fugiu a palavra, mas com volume, onde é que eu tenha o volume muito exacerbado, aquela coisa, aquela figura masculina principalmente do O excesso. fisiculturista, para que eu chegue em ganhos assim, com treinos normais, aquele treino que eu vou 2 vezes por semana, 3 vezes na semana, mantenho uma dieta. Vamos partir do princípio que eu mantenho uma dieta boa, né? Que não é a realidade de muitos, na verdade. Para eu conseguir chegar naquele resultado, talvez numa próxima encarnação, né? Agora, se agora, aonde o meu foco é isso, daí sim, vai ter uma rotina de treino lá de 5 a 7 treinos dias por semana, rotina de 2 a 3 treinos por dia e uma suplementação absurda, né, para que eu consiga chegar naquele patamar. Então, é onde eu divido a performance para a qualidade de vida e aonde a performance pro alto rendimento, para onde eu quero alguma vida profissional com isso, por exemplo. Exatamente. Então, assim, voltando, né, nessa questão do nosso tema, né? Então, assim, a primeira coisa que o paciente tem que entender é que o óbvio, gente, às vezes o óbvio, os profissionais de saúde às vezes falham em falar o óbvio. Então, assim, não existe como você ter saúde atrelado a uma vida ocidental, a um padrão de hábito ocidental, que é esse padrão nosso de estresse crônico, tá? É um padrão onde a gente muitas vezes não tem um tempo de se dedicar para si mesmo, tá? Então, assim, hoje para mim, eu falo isso para o gaúcho, falo isso para meus pacientes,
o hábito, que tem o poder do hábito também, as pacientes têm que botar à prova isso, que você, quem detesta academia, tá? Quem detesta fazer exercício, não adianta brigar com o óbvio. Você precisa fazer atividade física. Então, assim, se você optar em ser sedentário, você também tem que levar o pacote junto das consequências disso, tá? Então, assim, que é tudo isso que a gente falou, que eu falei aqui no começo. Então, diabetes, hipertensão, doenças neurodegenerativas, né? Porque a gente perde tudo que a gente sintetiza a partir de 30 anos, a gente já vai perdendo. Claro que tudo é multifatorial, né? Existe o perfil genético, existe o perfil alimentar, a profissão que esse paciente está submetido, né? Qual é o índice de estresse que esse paciente gerencia todos os dias, a condição com que esse paciente foi criado, qual que foi o ambiente dentro dessa casa, e depois de adulto ainda, qual é o ambiente que esse paciente nutre ainda dentro de casa. Muitas vezes, essa pandemia, ela veio para testar literalmente aí, né, a saúde do indivíduo com ele mesmo e do indivíduo com o seu pequeno núcleo. Então, acho que isso veio para sacudir qualquer um aí, para refletir, né, o que pode ser melhorado. E a atividade física, hoje, para mim, né, eu creio que para os praticantes também, com hábito aí, ela já tornou, assim, uma ferramenta terapêutica, né, para gerenciar até o estresse do meu dia a dia, né, mas um momento de cuidado para comigo, né? Aquele momento que você desfoca de tudo e qualquer problema e você vai ali e realmente a saída, né, do treino é uma coisa que recompensa qualquer um que a pratica, né? Então, é isso, assim, que eu vejo. E complementando isso, Fer, é aquela coisa assim, antigamente se tinha muito aquele conceito, né, de separar, eu vou cuidar do corpo, né, eu vou cuidar da mente. No entanto, são coisas unidas, né, são coisas que estão juntas ali. Né, eu não tenho como Exatamente. separar uma coisa da outra. Então, partindo da ideia que a Fer comentou agora, do cuidar do meu cuidar, eu me cuidar. Então, assim, quando eu reservo um tempo, o que é a coisa que a gente tem mais preciosa hoje? É o nosso tempo. Então, eu destinei lá 30 minutos, uma hora e meia, sei lá, o tempo que tu vai destinar para cuidar de ti, né? Então, vou para uma academia, vou para um estúdio, vou fazer um trabalho. Pô, é o tempo que eu reservei para mim, para cuidar da minha saúde, para me dar saúde, para que eu consiga relaxar depois de um dia estressante de trabalho. Pô, trabalhei, pô, tô estressado, eu vou pro treino, extravaso. Nossa, olha o que tu teve de liberação, né? Toda aquela É, tensão, todo aquele estresse. Então, corpo e mente, ele está completamente unido um com o outro, um influencia no outro. Esse é aquele dia que eu... até, assim, até te cortando, desculpa, mas assim, para não perder esse raciocínio, muitas vezes eu tenho muito paciente que chega querendo estética mesmo, né? Então, melhora de composição corporal, né? Perda de massa gorda, aumento de massa muscular, massa magra. E assim, ó, claro que a autoestima, ela é um reflexo da tua, digamos, da vitalidade da tua alma, do desejo de você estar melhor dentro de um equilíbrio, tá? Então, mas, sinceramente, gente, estética, ela é um reflexo de saúde, tá? Se vocês, estética, beleza, é um reflexo de saúde, tá? Por mais que existem padrões aí impositivos, né? Então, assim, se você, voltando ao raciocínio do óbvio, né, Gaúcho? Então, assim, na natureza, né? Então você pega lá, por que o macho que é... Tô dando um exemplo assim, às vezes, bem didático. Por que o macho que briga e ganha do outro macho para copular a fêmea, né? Existe uma lógica nisso, né? Então, assim, o macho que ganha não é só porque ele, enfim, ele ganhou, ele é mais bravo, é porque ele é mais saudável, ele é mais forte, ele vai ter uma capacidade maior de proteger essas crias, inclusive a fêmea, muitas vezes, dependendo da raça, né? Então, assim, o belo, ele está conectado com saúde, não adianta desvincular disso. Isso para mim também já é uma coisa óbvia, sabe? Então, assim, o paciente que, vamos falar de um clássico no consultório, obesidade. Obesidade, eu não estou falando que existe, todo obeso não é saudável, obeso não, perdão, mas o sobrepeso. Existem sobrepesos que realmente são muito saudáveis, né? E existe o paciente magro que também está mal, que era meu exemplo, inclusive.
que eu não, antes de entrar dentro da nutrologia, eu sempre fui esteticamente aceita, digamos assim, pelo um padrão de sociedade, mas quando eu comecei a me investigar, eu era uma extremamente inflamada, tá? Eu tinha vários padrões metabólicos alterados, eu não tinha energia, eu trabalhava muito, eu trabalhava em 4, o máximo que eu consegui trabalhar na minha vida foi em 5 lugares diferentes, e assim, eu não me sentia bem, assim, não me sentia bem, então assim, o reflexo da beleza vem de dentro, gente. À medida que você alinha esse triângulo clássico da saúde, naturalmente a tua estética vai vir, não tem exceção, tá? Se você estiver fazendo as coisas de forma adequadas, não existe exceção. E aproveitando, né, falando do padrão ocidental que nós estamos inseridos, que é esse padrão aí de zero hobby, de estresse excessivo, de sedentarismo, de alimento fast food, existe um outro, não sei se você já ouviu falar, Gaúcho, das Blue Zones. As Blue Zones são 5 zonas no mundo inteiro e são as áreas que têm o maior população longeva, tá? Então, longeva, para quem perdeu a live no início, tempo, tá, de vida aumentado associado à qualidade e performance desse paciente. Então, lá, o que eles fazem de diferente? Assim, ó, eles nem sabem o que é estresse, entendeu? Lá, eles são padrões extremamente rurais, tá? Onde eles ainda fazem os seus plantios, eles ainda fazem a ordenha né, das cabras, da vaca, eles sobem e descem morro, eles comem comida de verdade, então assim, o resgate, né, mais uma vez do que não existe segredo, né? Não é eu não faço milagre, você não faz milagre, é o paciente dar um insight, virar a chave e falar, cara, se eu não fizer nada pela minha saúde, ninguém vai fazer, né? Então isso é uma coisa que eu friso assim, sempre, sempre. Então, Fer, isso fazendo só um parênteses aqui. Então, pessoal, quem chegou agora, seja bem-vindo, tá? Então, a gente está falando bastante aí sobre a questão de saúde, a gente já vai entrar na parte de o que a gente pode melhorar na questão dos treinos, mas basicamente é a questão dos bons hábitos, de manter uma rotina, pensar nessa situação de isolamento que a gente está aí agora. Então, o pessoal está valorizando mais ainda a questão do ter saúde, né? Porque muita gente numa situação de risco, né? Está no grupo de risco, principalmente, e alguns estão por falta do quê? Né? Por falta de fazer alguma coisa, por estar com excesso de peso, por não ter uma vida regrada, né? E que a gente fala de vida regrada não é aquela coisa que eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, né? Eu tenho que me privar eu tenho que fazer dietas restritivas. Isso, Exatamente. eu não preciso passar por isso, né? Porque quando fala em dieta, todo mundo já salta para trás. Eu não vou comer, eu não vou parar de fazer as coisas para eu ter saúde. Eu não vou parar de beber para ter isso, ter aquilo. Tu pode buscar o equilíbrio nessas coisas, tá? Então, pessoal, fique à vontade de fazer suas perguntas. Mande o seu like aí. O áudio tá legal, tá bacana. Vocês estão conseguindo escutar a gente bacana. Dê um retorno para a gente aí para ver se não está faltando alguma coisa. Aí a gente está falando, de repente, no mudo para todo mundo até agora e a gente não prestou atenção ainda. Então, deem um retorno para nós aí, por favor. E fiquem à vontade com as perguntas. E sejam bem-vindos aí, Ju. Então assim, enquanto não sai pergunta, tá? Eu vou falando algumas coisas que me vem na cabeça, assim. Eu demorei muito tempo, Gaúcho, eu já dividi isso com você, para entender a questão realmente dessa construção da massa muscular, né? Eu demorei muito tempo para entender que o músculo ele ia ser um amigo meu, para driblar aí todas essas condições que vêm junto com uma inflamação subclínica, né? Então, assim, eu tive vários personagens, tá? Antes de chegar até o teu estúdio. E muitas vezes, eu tenho relato disso também dentro de consultório de outros pacientes, que muitas vezes o profissional que assiste, né, ele pensa muito, muito realmente em peso, né? Vamos colocar peso, vamos subir peso. E assim, até eu entender, gente, vão por uma linha de raciocínio que não tem erro, resultado.
Olhe para o teu corpo. Quando você for vestir uma roupa, quando você for passar um creme no corpo, quando você for se banhar, que você passa o sabonete, vê o desenho do teu músculo. Está dando diferença? Ou está gerando uma série de, muitas vezes, de dores, de limitações, aquelas coisas que deixam o paciente, às vezes, irritado, desmotivado, né, para manter esse treino. Então, assim, tudo é adaptar. Esse retorno agora, para quem realmente vai começar uma atividade física, é adaptação, gente. Adaptação. Escute o corpo falar, né? E lembrar sempre que resultado é com tempo. Não adianta essas promessas aí de pouquíssimos meses, que isso não existe. Para ganhar músculo, olha, é tempo, tá? Muito tempo, muita relação. E entendam também, e uma coisa que tem que ficar muito clara, que normalmente eu aprendi com uma pessoa que foi a primeira vez que eu vi isso, né, que é a questão do óbvio só é óbvio quando é dito, né? Então, Exatamente. isso é uma grande verdade. E assim, tudo na vida é processo, tá? Existe um processo. Tu vai iniciar num novo emprego, tem um processo para que tu entenda tudo que tu vai fazer naquele novo emprego, né? Então, Exatamente. tem a curva de aprendizado, né? Que é a mesma coisa que se aplica para o treino, né? Ah, o meu objetivo é ganhar massa muscular. Beleza, então eu não posso, chegou o indivíduo e eu já vou carcar ali peso na pessoa, porque primeiro eu preciso melhorar essa estrutura, eu tenho que fazer com que ela tenha condições de chegar num treino no objetivo dela. Então, isso vai levar um É uma certo tempo. E esse, construção. exatamente. E assim, e essa construção, ela não se dá simplesmente pelo treino. Não é só o treino que vai resolver a vida dela, dessa pessoa. Tá? Existe toda a questão de adaptação, toda a questão alimentar, tudo que ela faz fora daquele período que ela está na academia, né, que ela está E, treinando. Então, e tem porque uma. Pode falar. então assim, não é o processo, ele tem vários braços, né? Não é assim, Vários ah, mas eu estou degraus. treinando certinho e não estou fazendo nada, não está acontecendo nada, mas Exatamente. e o resto? Fer, antes da E gente quer só para complementar completar o sobre isso, Aham. aproveitando isso, existe uma questão que, assim, eu também, claro, né, gente, estamos falando aqui para a maioria público leigo, né? Então, assim, aconteceu comigo, tá? Então, mais uma vez, eu queria deixar aqui. Às vezes é o que o Gaucho está falando. Treina, 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 treina com volume, treina com frequência, treina com intensidade e não está vendo resultado. Então, assim, todo mundo sabe da alimentação, tá? A segunda coisa, inflamação. Eu tô falando isso desde o começo da live, tá? A inflamação, quando você tá com o cortisol elevado demais ou baixo demais, isso não vai ajudar você a construir massa muscular. Esquece, você precisa desinflamar antes. Ah, O oi. Fer, só uma observação. A inflamação que tu está se referindo é a questão, é o processo da construção muscular? Não. Aqui não. Aqui eu estou falando do processo relacionado a essa inflamação subclínica que acontece através de exposições ambientais que nós somos submetidos, e aí entra desde o estresse psicossomático, tá? Alimentação inflamatória, tá? Sedentarismo, tá? Sono não reparador, e aí por aí vai. Eu podia entrar em uma série, qualidade da água, qualidade do alimento, transgênicos, Sim, e sim, aí sim, vai, sim. tá? Então, essa inflamação, como desinflamar, Marceline, olha só. Então, assim, primeira coisa é alinhar. Isso não é papo. As pessoas às vezes acham que, não, é só usar bomba. Quantas vezes eu já escutei isso? Não, é só, aquele lá usa bomba. Nossa, é muito fácil. Gente, o hormônio, assim, ó, quando tá faltando de vitamina D, a gente não tem que repor? Quando tá faltando ferro, a gente não tem que repor ferro? Quando tá faltando hormônio, tem que repor hormônio, não tem conversa. Então, assim, o hormônio, ele entra quando? Quando existe deficiência. Não pense que a mulher usando testosterona, se ela ficar com o bumbum sentada no sofá e não comer direito, ela vai crescer. Esquece, gente, isso. As pessoas tendem quem não treina, quem não leva uma vida alinhada com esses hábitos saudáveis, tem essa mania de falar: não, mas o fulano usa bomba. Gente, sem a bomba,
tá? Sem o hormônio, se você não tiver, perdão, com o hormônio, se você não tiver alinhado nesse triângulo, esquece. Como desinflamar, Marceline? Primeira coisa é parar de inflamar, você concorda? Como que para de inflamar? Gerencie tempo de qualidade. Eu estou atendendo a rodo agora no call center da prefeitura, pacientes com pânico direto, tá? Por quê? As pessoas já estão há 3 meses convivendo confinadas, né? E muitas vezes volta aquele conceito que eu falei, dentro de núcleos familiares ruins, né, mal gerenciados, e muitas vezes a pessoa é sozinha também e não está conseguindo conviver com ela mesma. Então, assim, a primeira coisa é parar de se inflamar. Como? Diminuição de estresse. Eu sei que não é fácil, para mim também não é, tá? Então, assim, mas a gente tem que se libertar através de medidas como treino, atividade física, através da alimentação, parar de comer fast food e tomar álcool. Ai, doutora, mas não tem como. Eu não estou falando da exposição eventual. Eu não estou falando da exposição eventual a uma fritura, eventual a um sorvete, eventual ao álcool. Eu estou falando da exposição recorrente. Esse é um problema, tá? Outra coisa, dormir. O sono, quem não dorme não emagrece. Inclusive, voltando no conceito de construção de massa muscular, que coisa mais maravilhosa que o músculo faz você emagrecer enquanto você dorme? Por quê, Gaúcho? Porque músculo aumenta a taxa metabólica basal desse paciente. Aumenta gasto energético em repouso. Você está dormindo, está emagrecendo. Quem que não quer isso, tá? Então, assim, para de ficar pensando que vai treinar e vai ficar bombado, que isso aí não existe, tá? Outra coisa, que eu ia falar do desinflamar. Então, existem outros recursos. Eu falei do gerenciamento de tempo, de qualidade, aí entra também, ó, artesanato. Gente, eu tô dando exemplos vários, que são a prática de hobbies. Aí entra desde leitura de livro, aprender a respirar profundo. O yoga é uma ferramenta bem bacana também, tá? Para gerenciar essa questão do estresse. Nossa, meu cachorro começou a latir aqui, peraí. Então entra a leitura de livro, pintura, tocar instrumento, canto, música. Existem os chás que são maravilhosos, chá de mulungu, chá de camomila, erva doce, alecrim. Se eu estiver falando muito rápido, você fala, porque é muito pouco tempo que a gente tem. Tem o difusor elétrico de parede, de óleo essencial. Eu amo pingar umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, tá? Dançar, ó, minha irmã tá maravilhosa aí, tá participando. A dança é maravilhosa também, tá? Então, agora a gente não tá podendo, mas dança sozinha em casa. Põe música, dança sozinha, vai respirar fundo, vai agradecer, tá? Essa corrente de você começar a parar de pensar que você é uma vítima, que você tem que esperar as condições melhores para você mudar a tua vida, não vai acontecer. Então, assim, volta aquele conceito do começo. Se você não fizer nada para cuidar dessa saúde, ninguém vai fazer. Tá? E aí a gente, como médico, lida aí com uma série de limitações de patologias já instituídas, que entra as doenças autoimunes, que é um pacote de doenças que você tem que administrar, porque não tem cura, você tem que como administrar, entra as doenças tipo câncer, tá? Porque o câncer também é uma doença extremamente né, grave, que é um divisor de água na vida desse paciente. A Jo. Então, assim, depois que o negócio já está instituído, que a patologia já se instituiu, adianta, Deus me perdoe falar isso, mas falar, ai, por que eu não mudei? Gente, a informação está aí para vocês usarem, tá? Então, assim, faça por merecer. Ai, não quero fazer nada, quero continuar com a minha vida. Então, abraça o pacote que vai vir junto com isso, tá? Exatamente. Enfer, fazendo um parênteses aqui, tá? Antes, daí a gente vou pegar umas perguntas que o pessoal mandou aqui antes da Marcelina, inclusive. Essa coisa de cuidar é o que a gente falou, né? Eu não separo corpo e mente. Então, hábito de leitura, desenvolver a tua inteligência emocional, né? Desenvolver o teu autoconhecimento. Então, assim, quanto mais eu me conheço, mais eu posso ajudar as outras pessoas e posso me ajudar. Tá? Então, esse desenvolvimento sistêmico, ele é muito importante. Tá? E entender que as coisas elas acontecem aos poucos, né? É devagar. Tá? Então, pessoal, vou ler algumas perguntas que
que passaram aqui. A primeira foi da Laís, a dona Laís. Então, Fer, já que a gente está falando sobre potencializar resultados dos treinos, quais as sugestões de alimentos pré e pós-treino? Deixa eu ver se tem outra pergunta que fique na mesma linha aqui, Fer. A Márcia perguntou, sempre tem que aumentar peso para ganhar forma ou isso é mito? Isso é mito. Eu respondo uma, você responde outra, tá? Tá, ok. Em relação à alimentação, assim, a resposta é depende. Tá? Depende do treino que está sendo feito, depende da estratégia nutricional que esse paciente a gente inseriu para esse paciente, até porque em situações como eu acabei de dizer, obesidade é outra pegada, paciente que está só querendo aperfeiçoar essa composição corporal é outra indicação. Mas assim, vamos falar a grosso modo, tá? Pré-treino, o ideal é sempre inserir um carboidrato, e aí pode ser para quem que é difícil falar assim genérico, eu já vou. Minha cabeça já faz um monte de parênteses, mas assim, carboidrato. Então pode ser arroz, tubérculo entre as batatas, abóboras, que mais? Uma fatia de pão integral, tá? Eu não gosto de glúten, gente. Então, assim, o glúten é inflamatório, sim. Eu brigo aqui em casa com meu pai, com meu outro tio, que é tudo barriga de trigo. Então, assim, não adianta, o trigo não é mais igual. O trigo foi modificado. Eu brigo com isso aí também, ó, que vocês estão vendo. O trigo foi modificado. Infelizmente, Não ele é um conhece o alimento pão da minha mãe. excelente. Eu sei como é que é. A desculpa do aleijado. E aí, o que acontece? O trigo foi modificado, então, infelizmente, ele é hoje ele é transgênico, tá? Então, ele é extremamente inflamatório. Equilíbrio é tudo, eu sempre brinco, né? Às vezes eu faço uma postagem assim no meu story e falo, olha, qual que é a tua parede? Tua parede é construída com o quê? É feita de plástico? É feita de tijolo e concreto? Porque assim, você se expor eventualmente, eu falo que é uma martelada. Essa parede é como? É de plástico? Aí você que tem que ver como é que tá a tua saúde. Até porque o paciente que às vezes não tá doente não significa que ele é saudável, viu? Às vezes o paciente, ele sabe muito bem que ele tem uma imunidade baixa, que tá passando um frio lá na China, ele tá pegando aqui. Agora, em especial, nem pensei, eu falei da China, mas nem pensei no tal do Covid. Mas, então, assim, a pessoa às vezes está com infecção de urina de repetição, vive com vulvovaginose, vive com diarreia. Gente, isso não é normal, tá? Então, não é também porque você não tem nenhuma patologia que você saiba que você está saudável. Isso também vale a pena avaliar. Então, voltando, pré-treino, algum carboidrato e pós-treino sempre proteína, tá? Sempre proteína. Aí a associação dele com carboidrato ou não vai depender da estratégia nutricional que você está inserido. E proteína vale aí ovos, leite derivados do leite, todos os tipos de carne, peixes, frutos do mar em modo geral, tá? E daí de origem vegana, a gente tem aí alguns grãos, né, como o soja, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, né? Então é isso aí. Então lá, vamos partir para a segunda pergunta aqui, que foi da Márcia. Sempre tem que aumentar peso para ganhar forma? Ou isso é mito? Então, isso é mito, não preciso aumentar peso para ganhar forma. Né? Então, dependendo principalmente do biotipo e aquela coisa como a Fer comentou. Tudo depende de pessoa para pessoa, né? Mas não é regra que eu tenho que aumentar peso para ganhar forma. Eu posso reduzir peso para ganhar forma, que é o que normalmente acontece muitas vezes. Tu reduz, tu enxuga e aquele músculo que existe, ele começa a aparecer, né? E Ele outra, tá ali. posso falar outra coisa? Tem uma Pode. coisa que eu acho sensacional, que foi você que me ensinou. Que é o seguinte, às vezes, é o que eu falei ali da minha experiência com o peso anterior, que os outros só pensavam em peso, em peso, em peso, e eu não via formato melhor no meu corpo. Às vezes, gente, é intervalar menos tempo entre uma sessão e outra, às vezes é a amplitude de movimento que você faz, a forma como você dispõe. Exemplo, hoje lá com o Wagner, eu agachei em 5 tempos, ele fez uma série diferente para mim. Uma hora ele fez
cai lentamente, explode na subida. Outra hora ele fez lentamente, em 5 tempos, explode na subida. Então, às vezes o paciente, como ele está falando aí, para ganhar músculo é só socar peso? Bem, tem muita coisa para fazer antes de aumentar peso, entendeu? Então, assim, e isso que você falou, eu achei bem legal também, sobre a questão da gordura. Então, quando você às vezes está ganhando massa muscular, mas está com a capona lá com o bacon em cima da gordura, do músculo, não vai aparecer. Tem que perder massa gorda para esse músculo aparecer. Exatamente. Então, é a questão do treino regular e a variação do tipo de treino, né? Porque, assim, antigamente se perguntava, antes do surgimento do treinamento funcional, basicamente, a grosso modo falando, se tinha aquela ideia que eu precisava passar 2, 3, 4 horas dentro da academia treinando para que eu possa ter resultado. E hoje em dia os estudos já mostram que isso já caiu, né? Que eu posso treinar de repente 15 a 20 minutos por dia e eu tenho um resultado muito legal. É claro que algo assim, depende do meu objetivo. Eu sou uma pessoa que eu quero ganhar muita massa muscular, dependendo do objetivo, aí eu tenho que focar no treino específico de cada pessoa. Exatamente. Aí, né? Mas quando a gente fala simplesmente de saúde, os treinos curtos te dão resultado e os treinos longos te dão resultado também. Um comentário do Carlos aqui, se ele estiver aí ainda. Demorei 3 anos para gostar de atividade física. Fazia por necessidade, hoje faço por amor. Um parênteses, uma observação quanto a isso, como o Carlos falou, todo mundo que está aqui trabalha. Sim, eu acredito que sim, né? Todo mundo tem uma atividade profissional, né? Ou que esteja do lar, tem as obrigações de casa, correto? Então, assim, e tu faz isso por quê? Porque vamos partir do trabalho. Tu trabalha por quê? Tu precisa suprir necessidades, tu precisa pagar conta, tu almeja um carro novo, uma casa, comprar roupa para o filho, ou comprar uma roupa para ti, mas tu precisa estar fazendo isso, tá? Entenda o exercício físico como a minha necessidade para a saúde. Eu preciso estar fazendo isso. Eu não gosto de atividade física. A gente não está pedindo para que tu goste de atividade física, mas entenda que ela vai te gerar saúde a longo prazo, médio e longo prazo, e a curto também. Então, que é a minha necessidade diária de saúde. Se acontecer que nem o Carlos citou aqui, passei a gostar. Ótimo, perfeito. Mas, se eu não gostar, eu posso passar a vida toda não gostando. Quem gostar, não faz. Exatamente. Mas eu continuo gerando. Tem muita mesma coisa, tem muita gente que trabalha porque eu amo o que eu faço, eu adoro dar aula, eu adoro trabalhar com pessoas, e tem pessoas que não. Tipo, eu vou lá trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Sim, né? Eu gosto e ainda ganho para fazer isso. Né? Então, assim, eu não preciso gostar do exercício físico, mas eu tenho que entender que ele me gera saúde. Exatamente. Beleza. E voltando até nessa questão. Opa, desculpa aqui. O Carlos comentou aqui, ótima explicação, doutora Fer. Obrigada. A melhor médica. Louco, hein? Eita, tô com moral, hein? Façam perguntas, gente. Eu adoro responder perguntas. Às vezes tem coisa pessoal aí de vocês ou de um familiar. Então, interajam aí com a gente, tá? Eu vou falando algumas coisas. Quando a gente fala em inflamação, que eu falei aí desde o começo, a inflamação, ela não precisa, como é que eu vou falar para vocês? Doer, tá? Ela não precisa necessariamente doer, você não precisa apresentar febre, tá? É uma inflamação que ela vem sorrateira, que ela vem anos, é uma inflamação através de tudo, essa exposição aí ambiental que nós somos submetidos, principalmente no nosso padrão ocidental. Então, a questão assim, a atividade física que eu falei que é anti-inflamatória, ela faz uma liberação de um componente que chama BDNF. Eu falei isso aí dentro bem no começo da pandemia, quando começou com muito paciente com
síndrome do pânico, piora das suas crises de ansiedade, irritabilidade e tal, insônia. E o BDNF, gente, ele é como se ele fosse o seguinte, ele vai aumentar as conexões cerebrais, a capacidade de botões sinápticos que a gente fala. Então, sabe quem tem mais BDNF? Que é comprovado? Quem é mais resiliente, quem mais tem capacidade de vencer adversidades. Porque tem uma frase, assim, que eu não vou lembrar agora, talvez ao certo, que é a frase que não vence quem é mais forte e não vence quem é mais inteligente, vence quem é mais com maior capacidade de adaptação. Então, a atividade física, ela treina você, inclusive, para você ser uma pessoa mais forte para a vida, tá? E isso significa saúde mental, menos chance de depressão, menos chance de toque, menos chance de distimia, menos chance de ansiedade, e por aí vai, tá? Então, assim, ó, mais um benefício aí da atividade física. Fer, então, dando uma sequência com as perguntas aqui, a Marceline perguntou, era a nossa aluna lá do estúdio, inclusive, Marceline. O carbogel é muito industrializado, a Laís falou que ela dorme bem por causa disso, por causa que a importância da construção muscular, cara de pau. Então, assim, ó... Deixa eu já pegar aqui, porque eu acho que vai já emenda na resposta daí. A Gi perguntou, na estratégia de emagrecimento, é legal dar um tempinho antes de fazer o pós-treino? Tá, essa última eu não peguei. A última, a pergunta. Na estratégia de emagrecimento, é legal dar um tempinho antes de fazer o pós-treino? Sinceramente, não, tá? Sinceramente, não tem nenhuma vantagem você aumentar essa janela, muito pelo contrário. O nosso músculo, ele tem uma avidez porque, veja, quando você destrói o músculo através do treino, né, que existe uma microlesão ali, ninguém tá falando de lesão, tá? Quando você tem uma microlesão, você precisa de substrato para reconstruir massa muscular, tá? E para você reconstruir massa muscular, você se faz através da dieta. Então, você faz através da alimentação. E existe um tempo que é mais ideal aí para você consumir e oferecer isso para o músculo, que é nos primeiros 90 minutos. Então, falando inclusive de estratégia de emagrecimento, lembra que eu falei que músculo emagrece? Ou seja, se você... Eu estou tentando achar um lugar na minha casa que tenha menos interferência, mas tá difícil. Eu vou fechar a porta aqui. E aí, se vocês tiverem dificuldade na transmissão, vocês avisam. Então, é justamente o contrário. Lembra que o músculo faz você emagrecer dormindo? Então, você tem que aproveitar essa microlesão do pós-treino e até 90 minutos, de preferência, você fornecer proteína para esse músculo, tá? Gi, aproveitando, às vezes, a estratégia seria não associar essa proteína a carboidrato, deixa a proteína pura, tá? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa, leite e derivados do leite são proteínas insulinotrópicas. Então, o paciente que quer emagrecer comendo queijo e tomando iogurte é pior, tá? Porque eles aumentam a insulina e carregam mais gordura aí para dentro desse músculo. Então lá, seguindo, pessoal, alguma dúvida? A Feira, ela de vez em quando só ela fala um pouco rápido, tá? Então, mas isso é só de vez em quando. Então, se caso vocês não entenderam alguma coisa, por favor, manda um alô aí. Tá? Complementando aquilo que a gente estava falando anteriormente lá, a Laís complementou aqui que a força do hábito torne um hábito e seu corpo vai sentir falta de ir pedir exercício. Né? Então, a questão da prática constante, com a necessidade, no que tu torna um hábito isso de tu fazer isso, sempre, quando tu para, o teu corpo, por mais que tu não goste da atividade, tu vai sentir que vai se sentir mais cansado, tu vai se sentir, sabe, com menos vontade. Aí tu, cara, tá faltando uma coisa, tu volta pro exercício, opa, parece que eu ligo a máquina de novo. Isso, eu falo que são os vagões, são os vagões do trem. Então, assim, outra vantagem fantástica para quem tem constipação, intestino preso, faz exercício físico
volta a funcionar esse intestino, desde que a alimentação esteja alinhada, né? Então, o vagão do trem, eu brinco que é assim, ó, descarrilhou essa questão da atividade física, parei de treinar. Você já para de tomar água o quanto deveria, você já prende esse intestino, você já fica irritado, você já não dorme igual, você já come errado. Ah, quem que é um pouquinho para quem já está totalmente fora? Então, assim, por isso a importância de alinhar os vagões. A hora que você volta a treinar, as coisas funcionam mais fáceis, mais orgânicas. De uma forma mágica, né, Fer? Nossa, como é É, que tudo melhorou, né? Tipo, pô, que loucura. é a Então, lá, pílula anti-inflamatória mais potente. exato, Fer. Então, aqui, ó, tem primeiro um elogio aqui do doutora Thalita, dizendo, maravilhosa doutora Fer, tá? Minha colega linda, Ela, obrigada. ela pergunta assim, uma dúvida, não sei se está no tema, sobre exercício físico e jejum intermitente. Precisamos comer antes de malhar? Precisamos comer após malhar para praticantes de jejum? Boa pergunta. Então, assim, o jejum intermitente, claro que daí, mais uma vez, a avaliação tem que ser individualizada, mas explicando genericamente, o paciente que vai treinar força dentro do jejum, ele não pode fazer um treino tão forte em termos de força, tá? Eu indico melhor fazer um treino aeróbico, pode até ser HIIT, gente, pode ser até alta intensidade dentro desse padrão de jejum, pro paciente adaptado, porque senão o paciente que não sabe como responde, às vezes num jejum prolongado, ele vai fazer um HIIT e ele vai desmaiar de hipoglicemia, tá? Porque quando você está fazendo atividade física, tem receptores chamados GLUT4 que saem do centro do núcleo e vão na membrana do músculo e ficam lá em contato com a corrente sanguínea só captando glicose que está ali circulando, tá? Mais um impacto aí positivo da atividade física, controle de paciente diabético, tá? Então, assim, o pós-treino, que não tenha dúvida, o jejum, quando você termina o treino resistido, que seria o treino de força, tem que fazer pós-treino, senão você vai torrar a massa muscular. E aí, mais um gancho que eu faço. Paciente com efeito sanfona, gaúcho. Paciente com efeito sanfona é clássico. Eu perdia tão fácil 5 quilos. Aí daqui a pouco eu já ganhava. Aí perdia 5 quilos. Daqui a pouco, de uns 2 anos, eu começo, putz, não tô mais conseguindo perder esses 5 quilos. Aí já começa a ganhar mais peso. Por quê, gente? Quando você perde 5 quilos, você acha mesmo que você perdeu só gordura? Você perdeu músculo. E quando você volta a ter o reganho de peso, você acha que você ganhou músculo? Claro que não, muito provavelmente você ganhou muito mais gordura do que músculo. E aí você começa a fazer um atraso dentro do teu gasto energético basal. E aí você passa a ter dificuldade de perder os 5 quilos que você perdia no início. Então aí, ó, mais uma vantagem de construir massa muscular, manutenção de peso, tá? Então quem faz músculo mantém peso mais fácil, tá? Parem com esse fantasma de que músculo deixa você forte, que deixa você desafeminada, que deixa você masculinizada, tá? E aproveitando, pacientes aí que eu atendo no climatério, na menopausa, pacientes nessa. Ó, eu acho engraçado porque eu também faço estética, né? E aí o pessoal, as mulheradas chegam lá, meu Deus, minha cara caiu, a coxa tá pendurada, cheia de celulite. Então, assim, quer prova mais, quer fase mais real do que quando o paciente, que a pele reflete também a questão da tua saúde como um todo, né? Então, assim, a nossa pele também é um órgão endócrino que recebe todas as influências metabólicas do teu corpo. Então, não deixa chegar nesse nível que cai tudo, desaba tudo de uma vez. Vai construindo, porque aí você tem um saldinho que a hora que teu corpo for perdendo, você tem um saldo para perder. Porque senão você fica sarcopênica, que é a deficiência de massa muscular, e aí tá feita o combo completo aí da inflamação. Aí dor, falta de libido, não consegue mais performar, aí fica com aqueles pacientes de idade aí que não tem mais nem 70 anos, não precisa de ajuda para sair da cama, se dirigir até a cozinha, da cozinha para o banheiro. Quer dizer, é o fim da picada, né? Sem músculo não tem vida, gente, esquece. E assim, complementando a pauta da feira, esqueçam balança,
tá? Esqueçam peso, número na balança, né? Porque, no geral, falando principalmente no público feminino, o foco, no geral, assim, pelo menos do que eu É, sim. vivencio até hoje, é a questão de eu quero perder peso, eu quero perder peso, eu quero perder peso. Aí tu começa a treinar, lá passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí tu estava pesando 50 quilos e tu queria baixar o peso, daí tu está pesando 53. Eu disse, meu Deus do céu, eu tô mais pesada. Mas só que, pegando um gancho do que a Fer falou lá no começo, tu não olhou pro teu corpo, não parou na frente do espelho e não percebeu que aquela calça que tu usava que era, sei lá, número 50, tu tá usando 48, 47, né? Eu sei que a relação dos números que eu usei é totalmente fictícia. Sim, Então, mas assim, tipo, veja resultado ela, do corpo mesmo. exatamente então, porque músculo pesa, músculo pesa, tá? A mesma coisa daquela metáfora de 1 quilo de picanha e 1 quilo de algodão. 1 quilo de algodão e 1 quilo de Ah, picanha. verdade. Uhum. Entendeu? Então, é aquela coisa. A gordura, ela te dá volume, né? E muitas vezes, se eu tô lá um pouco mais cheinha, tô com sobrepeso, tu vai começar a reduz volume, e tu vai ganhando em massa muscular. Só que, como tu vai ganhando massa muscular, tu vai ganhando Diminui peso gordura. Diminui e gordura diminui também. gordura. Isso é Claro. extremamente saudável. Mas só que daí o que acontece? Como eu estou apegado naquele fator balança, eu olho para a balança e eu estou engordando. Não, está ganhando Exatamente. saúde, está ganhando peso, mas um Exatamente. peso saudável. Né? Então, Uhum. isso que é o que normalmente pega muito para as mulheres no geral, porque é aquela coisa, olhou o peso, mas não faz a relação, ou não sabe, por ignorância mesmo, não sabe a relação que é esse peso, né? Tipo, menos gordura e mais massa muscular. Exatamente. Ó, teve uma pergunta aqui que vai aproveitar o que a gente está falando. Nosso organismo grava o peso, mesmo quando perdemos ele, sempre trabalhará para retorno a esse peso inicial? Mito ou verdade? Porque acontece efeito sanfona. Então, é exatamente isso que a gente está falando. O que acontece? Não é que o nosso corpo grava, é que assim, o paciente que tem um biotipo para acumular gordura, tá? Então, assim, é um paciente clássico que está sempre lutando contra a balança, desde criança, na família, às vezes o pai ou a mãe é obeso, enfim. O histórico familiar aí né, de cirurgias bariátricas, o que acontece? Realmente, existe um biotipo, tá? Que é a genética que a gente fala, tá? Existe uma genética para você ter a facilidade de engordar, acumular gordura. Só que existe uma coisa que chama epigenética, gente, que é o que? O impacto do teu hábito de vida dentro dessa genética. Então, assim, a gente brinca que a genética é a arma, a gente fala, e a epigenética é você que a genética é o gatilho e quem aperta o gatilho ou não é epigenética. Entendeu? Dá para entender essa analogia? Então, assim, não sei se deu. Gaúcho, interage comigo. Oi. Deu para entender? Ó, genética é o gatilho da arma, Sim, tá? E epigenética, que são os hábitos que você constrói, é quem faz ou não, aperta ou não esse gatilho. Então, sim, não sim, é sim. porque. Pronto. Então, não é porque você tem uma genética para acumular peso que você está fadada a ser sobrepeso, obesidade, tá? Agora, claro que você vai ter que construir massa muscular. Por que do efeito sanfona? Eu expliquei aqui, porque os pacientes emagrecem pensando apenas em peso e balança, e não em qualidade de composição corporal. Uma das respostas para a tua pergunta é emagrecer sem qualidade, perdendo massa muscular. Vai ser cada vez pior de você conseguir manter esse corpo, tá? E cada vez mais fácil de você engordar. Agora, claro que tem outras questões envolvidas. A obesidade, sem dúvida nenhuma, é uma patologia multifatorial, tá? Ou seja, são várias as causas para ser obeso, né? E sem cura. A gente ainda não encontrou a cura da obesidade, né? Mas a gente sabe que diminuir a inflamação subclínica ajuda, fazer esse paciente treinar regularmente e construir massa muscular ajuda, às vezes trabalhar essa questão aí de saúde mental, gerenciando estresse emocional desse paciente ajuda,
tá? Então, assim, você tendo um biotipo para acumular gordura, você vai ser sempre esse biotipo. A gente não consegue mudar DNA, tá? Mas a gente pode mudar estratégias para que você mantenha-se cada vez melhor e mais saudável, né? Ô, Fer, então, a gente... Não, esqueci do carregador. Então, voltar um pouco aqui, Fer, a gente está já quase encerrando o nosso limite aqui do Insta, aqui, não sei se ele não vai nos cortar daqui a pouco, tá? Então, eu vou ver o que eu pego de perguntas aqui. Pessoal, aproveite para mandar suas dúvidas aí, tá? Porque senão daqui a pouco o Insta ele vai nos cortar aqui, tá? Voltando lá atrás, tá? A doutora Luciana Bonfim, ela comentou aqui, né? Eu tenho problemas severíssimos de coluna, escoliose, lordose, desgaste entre as vértebras, bico de papagaio, pegava pesado nos treinos e hoje não consigo fazer nada. Algum treino específico? Então, Luciana, o que eu posso te dizer, tá? Precisaria de uma avaliação um pouco mais criteriosa, tá? Eu parto do princípio que tu pode fazer qualquer tipo de treino, né? Então, assim, pelas informações iniciais, treinos de impacto, evitar, mas assim, eu precisaria de uma avaliação um pouco mais criteriosa para saber qual é realmente o quão severo é isso, né? O quão severo é isso, porque de repente, se eu faço um trabalho regenerativo, né, adaptativo, para que eu possa continuar puxando peso, talvez não com a intensidade que eu fazia anteriormente, mas eu consigo fazer um trabalho de sobrecarga. Então, assim, se é digamos assim, numa visão bem superficial, o trabalho de Pilates seria excelente, tá? Mas aí, para, de repente, passar para um treino de força, uma avaliação um pouco mais criteriosa, porque, de repente, com esses ajustes, algumas adaptações, tu consegue fazer um treino de força, tá? Não sei se eu me fiz responder, tá? Mas qualquer coisa, Lúcia, pode me mandar me manda no pessoal lá depois, que a gente pode conversar, tá? E deixa eu ver mais aqui. Ela mandou aqui, ó. Quem perde peso com dietas milagrosas e sem exercício, mas não vê resultado no corpo, perdeu massa magra? Com certeza, tá? Não tenha dúvida. Com toda então, certeza. Aquele princípio, né? Tudo que vem muito rápido, vai muito rápido, tá? Deixa eu ver aqui, a Márcia comentou, nos pós-treinos se quero emagrecer, comer só proteína e evitar frutas à noite? Não necessariamente, tá? Tem que avaliar o balanço que você faz ao longo do dia, tá? Porque o que conta é o saldo final do dia. Não adianta eu me ater só em uma refeição. Inclusive, aproveitando, pacientes agora em pandemia, muito irritados. Fer, desculpa te cortar, é que nós temos 10 segundos, tá? Pessoal, desculpa não poder responder, tá? Então, uma boa noite a todos. Obrigada